amores, tudo bem com vocês? Como foram as provas? Todo mundo fez uma boa prova, vai tirar todo mundo 10. Então bora lá para nossa primeira aula pós-prova, né? Nossa aulinha de matemática. Eu tinha botado a primeira aula de julho, mas não vai ficar sendo segunda, terceira, quarta, não. Aqui é só para dar o pontapé inicial para você saber que é a nossa primeira aula após as nossas provinhas. Nós vamos estudar o que em matemática? Geometria, as figuras geométricas. E hoje nós vamos estar com as figuras geométricas não planas. Vamos entender o que são essas figuras geométricas não planas. Porque a tia tinha um conceito e depois ela descobriu que o conceito dela estava errado. E aí ela estudou bastante para poder ensinar direitinho para vocês. Bora lá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar do conteúdo lá da unidade 4. Pega o livrinho de vocês, tá bom? Nós vamos falar da geometria, as figuras geométricas não planas, que vai estar lá na página 90 e na página 92. E nós vamos ter nossa atividade de casa, para você responder página 92 e 93. Tia, mas é tão pouquinha página, é porque o assunto, gente, ele é bem extenso, tá? E aí a gente tem que fazer mesmo passo a passo para que vocês possam entender esse passo a passo. Não dá para atropelar logo um monte de assunto de uma vez e aí você não vai entender. Então, vamos primeiro, passo a passo, estudar as figuras geométricas não planas. Vamos entender o que é. Aqui é a abertura do seu livro, tá bom? Que tá lá na página 90 e 91, onde você vai ver várias forminhas geométricas. Mas não é das formas geométricas em si que nós vamos falar, e sim das figuras geométricas não planas. Vocês vão entender do que a tia tá falando. Então, olha só, aqui só é a abertura, onde ele faz alguns questionamentos. Ele pede que você observe, troque ideia com os colegas, pode até trocar ideia com a mamãe, com o papai aí, quem estiver lhe auxiliando. E pergunta o que as pessoas estão fazendo e em que lugar elas estão. Se a gente observar, as crianças no mínimo estão brincando, né? Cada um aí num cantinho, outras estão brincando juntos. Acho que do esconde-esconde, né? Porque a gente observa aqui umas se escondendo. O lugar aí tá parecendo assim um parque, né? Enfim, um local mesmo de brincar com bastante árvores. E se vocês observarem, os objetos que compõem essa cena nos lembram as formas geométricas, que são as figuras que nós vamos trabalhar hoje. E aí ele diz assim, ó, agora fale de você. Como é que você costuma se divertir? E aí, gente, como é que vocês estão brincando aí nesse nosso dia a dia aí, em casa? Estão brincando de quê? Estão brincando bastante? Ou estão só nos joguinhos eletrônicos, no virtual? E aí? E você frequenta parques ou acampamentos? No momento a gente não, né? Mas antes, frequentavam? E aí? Aqui é só para você ter uma visibilidade sobre o que nós vamos trabalhar. Que aqui tem várias formas geométricas. Aqui aparece também um acampamento, né? As cabaninhas aí, cada um com um formato geométrico, tá bom? E aí nós vamos lá falar sobre nossas figuras geométricas não planas. Vamos entender o que é essa figura geométrica não plana. Olha só. As formas geométricas não planas, elas também são chamadas de sólidos geométricos. Eles são classificados como em poliedros e não poliedro. Tia, que agora tu bagunçou minha cabeça. O que é poliedro e o que é não poliedro? Bora lá para a próxima. E o que mais que são figuras geométricas não planas? São figuras com 3 dimensões. Para você identificar que ali está falando de uma figura geométrica não plana, vou ter 3 dimensões, além de ser poliedros e não poliedros, que a tia vai já explicar o que é cada um deles, vão ter que ter 3 dimensões. Ou seja, ele vai ter que ter um comprimento, uma largura e uma altura. Bora lá para um exemplo. Olha só. Nós temos aqui esses 2 exemplos que a tia vai dar, mas vão ter vários outros. E a partir desse exemplo é que a tia também vai explicar o que é um poliedro e o que não é um poliedro. Presta atenção. Olha só. Tem que ter o quê? Comprimento. Bora procurar aqui o comprimento aqui, ó. Olha só. O comprimento da figura. O que mais que tem que ter? A largura, olha ali a largurinha que a tia está mostrando. E o que mais? A altura. Então, se uma forma geométrica tiver comprimento, largura e altura, ela é considerada o quê? Uma forma geométrica não plana, porque ela tem 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Tia, e o que mais? Vamos agora explicar o que são os poliedros, que são conhecidos também como polígonos, que são apenas faces retas. Tia, por que você está dizendo isso? Porque nós já temos aqui a imagem. Vamos saber o que é faces. São os lados da figura. E a tia trouxe aqui para mostrar para vocês, olha só. Olha só o que é a face.
Não é só esse lado, a tia pintou só esse para dar um destaque, mas as faces é essa aqui de cima, é a que tá lá atrás, é aqui do lado, é aqui do outro lado, é aqui embaixo, que vocês vão poder conferir mais minuciosamente com o material que vocês têm aí em casa, tá bom? Então, preste atenção, o que são os poliedros, que também são conhecidos como os polígonos, são apenas faces retas, não tem nada arredondado aqui, tem? Então, aqui são figuras geométricas não planas. Por que não planas? Porque ela tem comprimento, largura e altura. E por que ela é um poliedro? No caso, polígono, porque todas as faces delas são retas, não tem nada redondo. E aí nós vamos lá para o próximo. E o que são os não poliedros? Se os poliedros lá, que são os polígonos, são faces retas, os poliedros, os não poliedros, que são os não polígonos, eles possuem algumas faces arredondadas. Olha só, nós temos essa imagem, essa e aquela lá. Vamos procurar as faces dessas imagens. Olha só, tem essa face, tem a face aqui de cima e tem essa aqui do meio. Então, essas duas faces aqui, elas são arredondadas. Olha essa outra aqui, que é a nossa bola. Olha a face dela aqui, ó, que a tia pintou em azul. E aquele lá que lembra o chapeuzinho de palhaço? Olha só, ela tem essa face e tem essa aqui arredondada. Então, se uma das faces for arredondada, ela é um não poliedro. E ela é uma figura geométrica não plana, por quê? Porque ela tem comprimento, largura e altura. Não esqueçam, que a tia não vai esquecer mais, que ela estudou para poder saber de fato fazer essa comparação. E a tia tá falando só como é que se diz? Nas não geométricas. Aliás, deixa eu voltar aqui para me saber que o nome que a tia esqueceu já. Olha só, erro de figuras geométricas não planas, tá bom? Então, assim, para mim saber que a figura geométrica é não plana, ela vai ter que ter o quê? Largura, comprimento e altura. Não esqueçam, tá, gente? Porque quando nós formos comparar novamente uma coisa da outra, vocês vão ver a diferença, tá bom? Então, figuras geométricas não planas. No livro de vocês vão ter imagens de objetos que vão lembrar essas figuras geométricas não planas. Nós não vamos trabalhar aqui com cubo agora, nem com paralelepípedo, não. Nós vamos trabalhar com figuras que lembrem essas formas geométricas, tá bom? Não planas, largura, altura e comprimento. Poliedros e não poliedros. Poliedros, que são os polígonos, todas as faces são retas. Não poliedros, ou seja, não polígonos, que tem pelo menos alguma face arredondada, ok? Não dá para esquecer. E aí nós vamos estudar aí no livro de vocês o estudo da superfície. O que ele vai falar sobre as superfícies não arredondadas? Ou seja, aquela que vai ter uma parte redonda. A tia mostrou aqui alguns exemplos, não mostrou? No livro de vocês também tem vários exemplos, onde vocês vão ter que fazer atividades sobre isso. A tia trouxe outros exemplos aqui para a gente poder fazer uma comparação, para quando você for fazer no seu livro, você já tá, ó, craque. Olha só, vamos ver aí, ó, superfícies não arredondadas. Olha aqui, nós temos o quê? A figura de um dado. Olha só, a superfície dele não é nenhuma arredondada. Nós temos o exemplo do dado, nós temos o exemplo do tijolo e nós temos o exemplo ali, ó, da pirâmide. Olha só como são as superfícies dele. O que é a superfície? É aquilo lá que eu posso colocar em algum lugar fixo. No caso, pode ser no chão, que é o solo, né? Pode ser em cima de uma mesa, onde eu vou ver que, ó, tudo retinho, ó. Nada arredondado. Por isso que ele diz não redondas. E o próximo é superfícies arredondas. Não, arredondadas. Aqui era para ser arredondadas, tá bom? Mas não tem problema não. Olha só, como são as superfícies arredondadas? Se as não redondas são as que não tem nada redondo, as arredondadas vai ter que ter uma parte redonda, né? Não, olha só, uma figura lá tinha que de, ó, de refrigerante. Tem uma parte arredondada? Tem, nós temos duas, ó, de cima e de baixo, que nós chamamos de faces, os lados, né, da garrafinha de refrigerante. São superfícies arredondadas. Próxima, olha aí a nossa bolinha. Tem ou não a superfície arredondada? No caso da bola é totalmente arredondada, não é isso? E por último lá, ó, na verdade a casquinha do sorvete. Não tem uma superfície não arredondada? Tem, gente, olha só. Então, ó, a superfície que está sendo estudada no livrinho de vocês é as não arredondadas e as redondadas, ok? Só lembrar, redondo e não
redondo. E aí ele diz assim, ó, agora nós vamos praticar. No livro de vocês tem várias práticas, mas isso vai ficar para vocês fazerem sozinho em casa. E aí nós vamos trazer aqui um exemplo, ok? Olha só. Com base nas informações, separe os objetos abaixo em 2 grupos. Quais seriam esses grupos? Circule de vermelho os objetos com superfícies arredondadas e de azul os objetos com superfícies não arredondadas. Nós já vimos alguns exemplos lá, vamos só praticar aqui, bora lá? Olha só, nós temos várias figuras que têm as suas partes redondas e não redondas. Bora lá. Essa primeira aqui, o que que diz lá? De vermelho, vamos só voltar de novo. Vou circular de vermelho os objetos que têm a superfície arredondada. Se tiver pelo menos uma arredondada, eu já vou circular de vermelho. E vou circular de azul a que não tiver nada arredondado, tá bom? Bora lá. A bola tem? Sim. Então a gente vai circular de que cor? De vermelho. Vamos procurar todas que têm superfícies arredondadas. Essa tem? Sim. Então nós vamos circular de vermelho. E aqui o dado, tem alguma superfície arredondada? Não. Então nós não vamos circular de vermelho. Aqui, parece uma cabana, né, de camping. E aí? Também não. Aqui a nossa latinha de refrigerante? Sim. Tem uma superfície arredondada. Essa tem? Não. E essa? Sim. E a canequinha? Também. Aquela lá? Não, né, gente? Essa? Tem. A laranja? Sim. E o chapeuzinho de palhaço? Também. Olha só a quantidade de imagens, de figuras que lembram o quê? As faces não arredondadas. Figuras não arredondadas. Aliás, figuras arredondadas, perdão. Que tem pelo menos uma face arredondada, não é isso? Próximo. Agora ele quer que você circule de azul as que não têm essas faces arredondadas. As figuras não arredondadas. Bora lá. O dado. Com certeza, né? Não tem nenhuma face redonda. A cabaninha. Também. Olha a pirâmide lá. Também. Ali, ó, a caixinha. Também. E só, né? Só temos essas aí. Então, observe como é muito simples. Não é difícil. A tia vai só relembrar. Figuras geométricas não planas tem que ter o quê? Largura, altura e comprimento. Por que a tia está focando tanto nisso? Porque quando nós estudarmos as figuras planas, você vai entender a diferença. Por que a tia está focando em você saber que a não plana tem altura, comprimento e largura. E aqui nossas figuras que tem partes arredondadas e não arredondadas, que tá bem fácil, não é isso, gente? E aí nós vamos para as páginas do livro que você vai responder. A tia vai só explicar e vocês vão fazer em casa. Bora lá. Veja como Camila separou alguns objetos em 2 grupos. Vamos ver como foi que ela separou. Observe esses objetos e ligue cada grupo a uma etiqueta. Lá a tia mandou vocês circular. Aquele que é que você liga, ó, ele dá o grupo 1 e o grupo 2. E aqui ele diz, ó, objetos com superfícies não arredondadas e lá os objetos com superfícies arredondadas. Você vai ver qual é o grupo que está com cada uma delas e vai fazer essa ligação, ok? Próxima. Agora dê exemplos de objetos encontrados em sua casa ou na escola que tenha superfícies arredondadas e de objetos que não têm superfícies arredondadas. E aí? Você vai fazer essa observação e vai falar, tá bom? Dá exemplos. Aqui, ó, destaque e monte os moldes de 5 figuras geométricas que estão lá na página 26 a 30. Lembra daquela pastazinha que você tem, que veio junto com o seu material no comecinho do ano? É lá que você vai tirar essas figuras geométricas. Você vai montar esse molde das figuras geométricas. Olha lá. É aquelas lá, tá bom, gente? E aí você vai fazer as observações e ele vai perguntar, ó. Agora, depois que você fez a montagem, você vai analisar essas figuras montadas e responder a questão. O que você pode dizer sobre cada uma delas? Você pode informar como é que é cada uma delas, ok? Próxima questão. Segunda. Contorne um objeto intrometido. O que é algo intrometido, gente? É algo que não poderia estar ali e está. E aí ele diz em cada quadro. Você vai observar todos esses objetos e vai ver o único que não tem nada a ver. A tia vai só dar assim uma dica, né?
Se você observar aqui, nós estávamos falando sobre o quê? De superfícies arredondadas e não arredondadas. E aí você vai observar se todas são arredondadas, se todas são não arredondadas, se tem a maioria que é uma coisa e tem só um que não é. E aí você vai identificar essa figura intrometida, ou seja, que ela não deveria estar aí, ok, gente? E aí, nossa terceira questão, ainda na página 93, você vai marcar um X apenas nos pares de figura com superfícies arredondadas. Como nós já falamos o que é uma coisa e o que é outra, você vai ver se, por exemplo, o pá, gente, o pá tem que ter essas superfícies, tá bom? Se você olhar o pá, os dois, e ele tiver superfícies arredondadas, você vai marcar o X. Se só apenas um deles for, você não vai marcar. Ele diz o quê? Que é o pá. Então, eu acredito que essa parte aí tá bem fácil. Ti, por que você falou das figuras geométricas não planas se é que a gente só falou de arredondado e não arredondado? Porque quando a tia for fazer as comparações, você vai lembrar do que a tia falou sobre as figuras geométricas não planas, que tem tudo a ver com isso aqui que a tia colocou. Porque aqui são todas, ó, todas essas aqui são figuras geométricas não planas. Umas arredondadas e outras não arredondadas. Quarta questão. Pinte as figuras de acordo com a legenda a seguir. Vermelho e azul. De vermelho com a superfície arredondada e azul com superfície não arredondada. Se pelo menos uma parte dela estiver arredondada, você vai pintar de quê? De azul. Se todas elas não tiver nada redondo, você vai pintar de vermelho. Eu acredito que ficou bem claro, não ficou, gente? Então, por hoje é só. Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!